Olá, meus queridos amigos e amigas, eu saúdo a todos com a graça e a paz do nosso soberano Deus, do nosso Senhor e Salvador Jesus, na comunhão do Divino Espírito Santo do Pai. Que a graça divina esteja sobre a vida de cada um de vocês e sejam muito felizes e bem-aventurado em toda a vossa vida. Glórias ao nosso Deus. Hoje dando continuidade em Atos, capítulo 13, diz o seguinte: Ora, havia na igreja que estava em Antioquia alguns profetas e mestres, Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio de Cirene, e Manaém, que havia sido criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E ministrando eles ao Senhor, e jejuando, disse o Espírito Santo: Separa para mim Barnabé e Saulo para a obra para a qual eu os tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, e impondo as suas mãos sobre eles, os despediram. E assim estes, enviados pelo Espírito Santo, partiram para Seleucia, e dali eles navegaram para Chipre, e chegando a Salamina, pregavam a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus, e tinham também a João como seu ministro. E havendo atravessado a ilha até Pafos, eles encontraram um certo feiticeiro, falso profeta, um judeu cujo nome era Bar-Jesus, o qual estava com o representante do país, Sérgio Paulo, um homem prudente, este, chamando Barnabé e Saulo, desejava ouvir a palavra de Deus, mas Elimas, o feiticeiro, porque assim se interpreta o seu nome, resistia-lhes, procurando afastar da fé o representante. Então Saulo, que também é chamado Paulo, cheio do Espírito Santo, fichando os olhos nele, disse: Ó filho do diabo, cheio de todo o engano e de toda a maldade, inimigo de toda a justiça, tu não cessarás de perverter os retos caminhos do Senhor. E agora, eis que a mão do Senhor está sobre ti, e ficarás cego, sem ver o sol por algum tempo. E imediatamente caíram sobre ele uma névoa e uma escuridão, e andando a roda,
procurava por alguém que o conduzisse pela mão. Então o representante, vendo o que havia acontecido, creu, maravilhado da doutrina do Senhor. Ora, quando Paulo e seus companheiros deixaram Pafos, eles vieram a Perge, na Panfilha, mas João, apartando-se deles, retornou a Jerusalém. Mas quando eles partiram de Perge, chegaram a Antioquia, na Pisídia, e entraram na sinagoga no dia do sábado, e assentaram-se. E após a leitura da lei e dos profetas, os governantes da sinagoga lhes mandaram dizer: Homens e irmãos, se tendes alguma palavra de exortação para o povo, falai. Então Paulo, levantando-se e acenando com sua mão, disse: Homens de Israel, e vós que temeis a Deus, ouve. O Deus deste povo de Israel escolheu a nossos pais e exaltou o povo, quando eles habitavam como estrangeiro na terra do Egito, e com braço forte os trouxe de lá, e por um período de quase 40 anos suportou os seus costumes no deserto. E eles, destruindo 7 nações na terra de Canaã, dividiu-lhes a sua terra por sorte. E após isto, em torno de 450 anos, deu-lhes juízes, até Samuel, o profeta. E depois eles desejaram um rei, e Deus lhe deu a Saul, filho de Quis, um homem da tribo de Benjamim, durante 40 anos. E quando este foi removido, lhes levantou a Davi para ser seu rei, ao qual também ele deu testemunho e disse: Eu achei a Davi, filho de Jessé, um homem segundo o meu próprio coração, que cumprirá toda a minha vontade. Da semente deste homem, Deus, conforme a sua promessa, levantou de Israel um Salvador, Jesus, indo primeiramente a João, antes da vinda dele, pregando o batismo do arrependimento a todo o povo de Israel. Mas João, concluindo sua carreira, disse: Quem pensai vós que eu sou? Eu não sou ele, mas eis que após mim vem aquele a quem dos seus pés não sou digno de desatar as sandálias.